Olá, você sabe o que é débito e o que é crédito na linguagem da contabilidade? E o balanço patrimonial? Você entende? Você sabe como que ele representa a empresa através de seus números? O que são os ativos? O que são os passivos? O que é o patrimônio líquido? Vamos dar uma olhada nesses slides para que você entenda um pouquinho do que nós estamos falando aqui a respeito desses termos. Vamos passar por alguns conceitos do balanço contábil de uma empresa. Ele representa o valor patrimonial da empresa em seus três quadrantes, sendo ele o primeiro, à esquerda, representa os bens e direitos. Nós temos aí o ativo com os bens e direitos. Na parte superior à direita, nós vamos ver os compromissos, ou seja, as obrigações, os passivos. E na parte inferior, ainda na direita, nós teremos o patrimônio líquido. Seguindo ainda no ativo, o que são esses bens e direitos? Bens, um exemplo de bens, são os estoques. São os bens do ativo imobilizado, as máquinas, equipamentos, veículos, as próprias disponibilidades na conta corrente bancária, nas aplicações financeiras de curto prazo, de longo prazo também. Então, esses são os bens. Já os direitos são representados, por exemplo, por duplicatas a receber ou clientes a receber, empréstimos a terceiros ou a sócio a receber, investimentos feitos em outras entidades, em outras empresas, são exemplos de direitos. E aqui nós temos uma curiosidade a respeito dos lançamentos contábeis. Todo lançamento tem um débito e um crédito. E aqui no ativo, toda vez que se debita uma conta do ativo, você aumenta o saldo dela. Por outro lado, se você acreditar, você diminui o saldo dessa conta. É o contrário que nós temos o conceito com a nossa conta corrente bancária. Por exemplo, quando tem um débito na nossa conta corrente, nós temos uma diminuição do saldo. Aqui no balanço, na parte do ativo, quando você faz um débito na conta bancária, você aumenta o saldo desta conta. Estamos entendidos a forma? E essa divisão de circulante e não circulante? Normalmente, são classificados as contas e seus respectivos saldos no circulante quando elas fazem parte do ciclo operacional da empresa. Normalmente, um ano. Está se convencionado já que é um ano, na maioria das empresas. Então, todas as contas que se movimentam, seus saldos dentro de um ano ficam no circulante. No não circulante, já são as contas que têm os movimentos mais alongados, acima de um ano. Por exemplo, as contas do ativo imobilizados, máquinas e equipamentos, são contas que têm os seus movimentos a longo prazo. Falando do passivo, no passivo nós temos as obrigações. Obrigações com funcionários, ou seja, salários a pagar, férias a pagar, 13º a pagar. Temos fornecedores a pagar. Quando você faz uma compra a prazo, é registrado neste quadrante aqui na conta de fornecedores a pagar, seja uma compra de matéria-prima, uma compra de material de uso e consumo a prazo, é registrado neste quadrante. Também nós temos aqui os empréstimos bancários a pagar, impostos a recolher, e aqui também vale o mesmo conceito. As contas do passivo que se movimentam dentro do ciclo operacional de 12 meses ficam no circulante. Já no não circulante são as contas de longo prazo, financiamentos acima de 12 meses, empréstimos a pagar acima de 12 meses. Esse é o conceito do não circulante aqui.
Em relação ao lançamento contábil, aqui é o contrário do ativo. Quando você debita uma conta do passivo, você diminui o saldo dessa conta. E se você credita, você aumenta o saldo. Por exemplo, se eu fizer um crédito na conta de financiamentos a pagar, eu estou aumentando o saldo da conta de financiamentos a pagar. Por outro lado, se eu fizer um débito nessa mesma conta, eu estou diminuindo o saldo de financiamentos a pagar. Um outro quadrante que nós temos é o patrimônio líquido. É chamado de valor residual. Por que residual? Você tem do lado esquerdo os bens e direitos, do lado direito na parte superior os compromissos, os passivos. Então, se você pegar todo o seu ativo, diminuir do passivo, que são os compromissos que você tem com terceiros, você tem o patrimônio líquido. Por isso é que nós fechamos tanto o ativo quanto o passivo mais o PL, os dois números devem ser iguais. Vamos imaginar uma empresa começando do zero, em que você foi no seu contador, você fez um contrato social de abertura da empresa, com todas as regras e os compromissos e deveres que você tem. E você determinou, nesse contrato social, que o capital inicial da empresa será de 10 mil. Isso fica registrado no seu contrato social. Só que nesse momento, ainda a empresa não está aberta, não tem a conta bancária para você depositar esse dinheiro, e você vai fazer o seguinte lançamento. Vamos acompanhar a empresa juntamente com a abertura dela. Então, nesse momento, você faz o seguinte lançamento na parte do capital. Você debita a capital a realizar e credita a capital social, ficando dessa forma o balanço. O débito é negativo no passivo e o crédito positivo. Então, continuamos 0 a 0 entre ativo e passivo, mas já temos um lançamento contábil demonstrando que a empresa vai começar e essa empresa terá, num futuro a curto prazo, 10 mil de capital. Imaginando agora que a empresa já abriu a conta corrente bancária e você já pode pegar o seu dinheiro e fazer o aporte dos 10 mil na empresa. Então ficaria da seguinte forma: você vai debitar o banco, a conta corrente bancária, ou seja, a conta contábil que representa o banco. Você debita ela. E credita a conta de capital a realizar. Desta forma, nós matamos a conta de capital a realizar. Lembra que ela estava negativa? Aí você fez um crédito. Inicialmente nós tínhamos feito um débito, agora você fez um crédito e matou o saldo dela. Então o nosso balanço ficou dessa forma: 10 mil no ativo e 10 mil no passivo, considerando o patrimônio líquido. O passo seguinte, vamos a mais um exemplo. Seguindo com a nossa empresa, compra-se de um determinado fornecedor, a 45 dias de prazo, uma matéria-prima, por R$ 3.400. Vamos ver como que fica esse lançamento no nosso balanço. Você vai debitar estoques em 3.400, só que você não pagou, não saiu dinheiro do caixa. Então você fica devendo ao fornecedor. Então você credita a conta de fornecedores em 3.400. Olhando o nosso balanço agora, ele tem um ativo total de 13.400, um passivo de 3.400 e um patrimônio de 10. Então, olhando dessa forma,
Quem está financiando os 13.400 que a empresa tem em seu ativo? O sócio está financiando com 10.000 e fornecedores está financiando com 3.400. Entenderam? E dessa forma, nós chamamos o passivo de capital de terceiros e o patrimônio líquido de capital próprio. São os financiadores do ativo. Estou falando de uma forma bem simples para facilitar o nosso entendimento. Desta forma, encerramos por aqui esses conceitos. Se vocês quiserem, se inscrevam no meu canal. Teremos outros vídeos a partir de agora para falar de assuntos de contabilidade, finanças e outros assuntos de hobby também, caso você tenha interesse.